boa noite então a todos. Iniciamos mais uma audiência pública para tratar do PPA, LDO e a LOA. Gostaria, em nome da Câmara Municipal e dos 9 vereadores, um grupo que trabalha junto, agradecer ao espaço cedido. Não é a primeira vez que a Igreja Batista tem se mostrado uma parceira quando se fala em assuntos da comunidade, em bem do próximo, e mais uma vez cedendo esse espaço, e graças a esse espaço é possível que a gente possa abrir ao público e fazer uma parceria para o bem comum da nossa cidade. Nós estamos iniciando um pouquinho diferente, uma etapa diferente dessas audiências públicas, que é sair da Câmara Municipal e levar para os bairros, para que a gente possa discutir um pouquinho do nosso orçamento municipal, entender para onde podemos dar sugestões. É nesse momento que você pode sugerir onde você acredita que possa se investir, qual é a área também que você acredita que precisa de mais investimentos, e é aqui que a gente abre essa discussão, uma discussão muito salutar. Fico muito honrado e feliz em ter aqui ao meu lado o vereador Toninho Rodrigues, que tem uma grande experiência, tem nos auxiliado muito na conduta dos trabalhos do dia a dia, até porque com a experiência a gente vai aprendendo, acaba encurtando, para não errar, acaba aprendendo alguns caminhos. O vereador Alemão, que já é o seu 2º mandato e tem se mostrado um grande parceiro, um grande amigo, e também, com a sua experiência, colaborado bastante. A técnica legislativa da Câmara Municipal aqui será apresentada pelo nosso secretário, Aldi Mucker, que também, inclusive, é morador desse bairro, na qual também expresso meu agradecimento pela dedicação e pela vontade, lembrando que todo esse material de elaboração é um trabalho dedicado do meu amigo Aldi, que tentamos, junto com os vereadores, simplificar. Quando a gente fala de PPA, Plano Plurianual, e a gente fala de LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias ou LOA, são siglas que assustam a comunidade se elas não forem passadas de uma maneira suave. Existe uma maneira da gente passar, tentar traduzir o que é isso. Ninguém é obrigado a entender de contabilidade, nem todo mundo sabe tudo. Então, mas nós sabemos, muitas das vezes, opinar, entendemos de uma maneira, às vezes, mais simples o que nós queremos. E o nosso objetivo foi esse. Antes de iniciar, eu queria passar a palavra para dar sua saudação e boa noite aos meus nobres colegas, vereador Toninho Rodrigues. Boa noite, presidente Pacífico, secretário-geral da Câmara, Aldi, meu vereador Alemão. Boa noite a todos vocês que estão aqui presentes, vocês que estão nos assistindo. Na realidade, nós estamos aqui para trazer até vocês aquilo que realmente vocês merecem. Ser parceiros, participarem realmente daquilo que vai decidir o futuro da nossa cidade. Então, como disse o Pacífico, o PPA, a LOA, as diretrizes, fazem parte do desenvolvimento da nossa cidade para o ano que vem ou para aqui aos 4 anos. Então, é importante que vocês saibam o que nós estamos aprovando e também que vocês saibam aquilo que realmente vai ser aplicado e investido no município de Bertioga, quer ser no bairro do Rio da Praia, mas em todo o município de Bertioga. Eu fico contente de estar mais uma vez aqui presente, para que a gente possa, juntos, ter uma solução sempre melhor para o nosso município. Fica aqui meu abraço a todos, boa noite, e vamos aproveitar ao máximo essa noite, que é muito importante para o nosso futuro. E agora, também, o nosso, dispensa até a apresentação, todo mundo conhece também, como vereador Alemão, mas o nome dele é Alfonso Dari Vailande. Boa noite a todos. Reitero as palavras do presidente, da mesma forma do vereador Toninho, e cumprimento em nome do presidente a mesa toda composta aí, o senhor secretário Aldi, que nos tem auxiliado muito nos nossos trabalhos, uma vez que o técnico legislativo, ele é fundamental, porque ele que nos orienta, tem toda uma bagagem, e a formatação e tudo que se discute, ele é muito amplo, e dessa forma a gente precisa ter aquele conhecimento que só um técnico legislativo mesmo tem. Em todo o tempo de Câmara Municipal, legalmente instituída no nosso município,
O que hoje está acontecendo aqui vai ser levado aos outros bairros é uma coisa inédita. Da Câmara Municipal estar indo de encontro com a população para expor e explanar, né, o que vai ser aprovado pela Câmara Municipal e, consequentemente, todas as pessoas que participarem dessa discussão será gravado, transcrito, e aí a gente tem uma nova noção, um raio-x daquilo que é a necessidade, os anseios e a vontade da população. Obrigado a todos e passo para o senhor presidente para que ele continue e dê início aos trabalhos. Bom, agradecendo, né, mais uma vez a comunidade, eu queria destacar aqui que vocês, moradores, empresários, que sempre nos recebem com carinho, nosso muito obrigado. Agradecer sempre também um trabalho do seu Francisco. A gente sabe que aqueles que acreditam na nossa cidade, que completam essa cidade de alguma certa forma, é porque sabem o que ela representa para cada um de nós. Obrigado a vocês que vieram, saibam que vocês estão exercendo o seu papel quanto cidadão, e esse é o local certo de discussão. Esse é o local certo para se trocar ideias e para que a gente, de fato, encontre alguma produtividade quanto sugestão. É aqui o local certo. Então, sejam bem-vindos e muito obrigado mesmo pela presença. Cada um de vocês representa muito para toda essa equipe da Câmara Municipal. E eu convido agora o Aldi para dar início aos trabalhos. Boa noite à mesa, boa noite a todos os presentes. Apenas registrar a minha satisfação de estar aqui em mais uma audiência pública, em especial aqui no nosso querido Jardim Rio da Praia. Nosso querido Jardim Rio da Praia, conhecido como Sesc, né? Mas a gente está parando de falar Sesc, o bairro cresceu muito, hoje não é só Sesc, hoje é Jardim Rio da Praia. Mas vamos lá. Realmente, a questão do orçamento do município, ela é de uma grande complexidade, mas nós não devemos desanimar para compreender o seu entendimento e participar desse processo, porque, afinal de contas, é onde se decidirá o investimento dos recursos municipais. Neste ano de 2014, nós estamos discutindo as três etapas do processo orçamentário simultaneamente. Houve uma coincidência, uma mudança da legislação, e nós vamos discutir o PPA, a LDO e a LOA simultaneamente. Em linhas gerais, o PPA ele é um plano onde se traça o que se pretende, o prefeito diz o que se pretende fazer no município durante os próximos 4 anos. A Câmara agora está na fase da avaliação e da votação, e depois a fase da execução. Então, na tela nós colocamos um conceito resumido do que é o PPA, que diz o seguinte: o PPA é um instrumento de planejamento orçamentário que deverá ser estabelecido, onde deverá ser estabelecido os objetivos e as metas para as despesas de capital, compondo-se pelos investimentos, inversões financeiras e transferências de capital, e para as despesas relativas aos programas de duração continuada. O PPA, ele é um programa que cria esses programas ele é uma lei que cria esses programas para os próximos 4 anos. Então, ele é quadrienal. Ele começa agora para os 3 mandatos, para os 3 exercícios desse mandato e para o primeiro exercício do próximo mandato. Então, o PPA ele é um planejamento quadrienal, é um plano de longo prazo, porque a gente entende dessa forma, de longo prazo, pois ele ultrapassa o exercício financeiro. A LDO ela tem como objetivo estabelecer as diretrizes e metas da administração para o exercício financeiro seguinte. Então, nós vamos votar a LDO esse ano, estabelecendo as diretrizes para 2014. A LDO ela é um planejamento tático, ela é de vigência anual, e planeja indicando o rumo que a lei orçamentária deve tomar. A LDO ela orienta a lei orçamentária anual. Por isso, obviamente, ela deve ser elaborada antes da lei orçamentária anual. A lei orçamentária anual ela é um instrumento de programação das ações que serão executadas e que viabiliza a concretização dos programas planejados no plano plurianual. Os critérios para a elaboração da lei orçamentária são definidos por lei,
na Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nós temos que seguir uma série de regras para a elaboração dessa lei. A LOA, ela é conhecida como Planejamento Operacional de Curto Prazo. Ela é uma lei periódica e só produz efeitos dentro do ano a que se refere. Em linhas gerais, o PPA ele cria os programas que deverão ser executados nos próximos 4 anos. A LDO ela especifica quais desses programas serão executados no ano seguinte. E a lei orçamentária ela supre de valor esses programas. Ela define os programas que serão efetivamente executados, destinando valores. Mas a gente entende o seguinte, se for para a gente falar sobre o PPA, a LDO e a LOA, com detalhe, essa noite não é suficiente. Não apenas pelo volume de informação, mas também pela complexidade do tema. Então, a gente vai apresentar um vídeo onde nós teremos um entendimento mais didático sobre esse assunto. Por favor. Essa é a parte que a gente havia comentado. Essa audiência traz umas novidades. Que é isso? Imagine se a gente fosse falar com toda a população, isso aqui é um plano plurianual. É um só, tem 2 volumes desse. Imagina se ler tudo isso aqui numa noite dessa. Esse é só o PPA, tem 2 volumes desse. Essa é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, 2 volumes. E mais a LOA que tá, pode mostrar aí, Alemão. Então, qual foi o nosso objetivo? Hoje mostrar um vídeo que explica de uma forma bem simples e didática o que significa. Vocês vão ver que depois do vídeo é muito legal, porque nós entendemos, nós vereadores, junto com a técnica legislativa, que se a gente não deixar claro e explicar, não adianta convidar a população, que é muito técnico, não tem nem como a pessoa opinar e participar. Então, o primeiro passo é explicar, mostrar o que é, para de fato a pessoa poder participar. E esse é o nosso objetivo. Cada vez mais deixar claro para a população, dar publicidade, informar para que a gente possa ter o resultado que é a resposta de vocês, tá bom? Nós vamos falar um pouco sobre os números, é claro, mas já de antemão a gente informa que, além de estar disponível no site da Câmara, está disponível lá no endereço, na sede da Câmara, na Praça Vicente Molinari. Qualquer cidadão, qualquer pessoa que desejar se aprofundar no assunto, é só nos consultar, é só nos procurar lá, tanto eu quanto a equipe, que a gente está disponível para ajudar. Vamos colocar um primeiro vídeo para falar um pouquinho sobre orçamento. A Marina é uma menina um tanto agitada. Gosta de fazer tudo ao mesmo tempo. Arrumar o quarto, estudar, conversar com os amigos, passear com o cachorro, jogar vôlei, tocar violão, comprar roupas. Marina, uma hora não vai dar certo. Agora, imagine um governo que precisa cuidar de uma cidade inteira, de um estado, de um país. Lembre que o governo cobra tributos para ter dinheiro para poder resolver os problemas da população. E todos nós sabemos que são problemas graves. Problemas na educação, na segurança, nos transportes, na saúde. São tantos problemas que não dá para resolver todos de uma vez. É preciso escolher quais serão enfrentados primeiro, ou seja, é preciso definir prioridades. Por isso, antes de fazer o orçamento, o governo prepara uma lei, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. É a LDO que define o que é mais importante e como o governo deve montar e aplicar o orçamento a cada ano. Agora, tanto a LDO quanto o orçamento seguem um plano maior, que define os grandes investimentos que o governante irá realizar no seu mandato. Esse plano é o chamado Plano Plurianual, ou PPA. Ele define, por exemplo, as rodovias e as hidroelétricas a serem construídas, os aeroportos a serem reformados, os museus a serem restaurados. Mas não são somente obras. O PPA também define ações do governo como financiamentos aos agricultores, compra de equipamentos para hospitais e delegacias e muitas outras despesas. Portanto, temos 3 importantes leis orçamentárias: o PPA, a LDO e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que é o orçamento propriamente dito, cada qual com uma função. Para ficar mais fácil, vamos imaginar uma partida de futebol. As regras do jogo, o que pode ou não pode ser feito, são definidas na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Já o planejamento do campeonato é o PPA, o Plano Plurianual. Agora, a partida de futebol, o jogo mesmo, esse é o orçamento, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Resumindo, o sistema orçamentário brasileiro começa pelo Plano Plurianual, o PPA, que define estratégias, diretrizes e metas da administração pública para um período de 4 anos. Temos também 2 leis anuais. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que traz as regras para elaborar e executar o orçamento do ano seguinte, definindo também as prioridades e metas do governo, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que estima as receitas e programas despesas de cada ano de acordo com as prioridades do PPA e as regras estabelecidas pela LDO. Nenhuma despesa pública pode ser executada sem estar prevista na Lei Orçamentária Anual. Por isso ela é tão importante. Vamos parar um pouquinho nessa tela para vocês captarem aqui, né? Então, o PPA, conforme está dizendo ali, ele traça as estratégias e as metas para 4 anos de governo. A LDO, ela dá as diretrizes para elaborar o orçamento e separa um ano desses 4, o próximo, obviamente. A lei orçamentária, por sua vez, ela pega os programas que a LDO definiu como os prioritários para o próximo exercício e dá os valores para ele. Diz quanto vai ser gasto, especifica melhor as despesas e trata também da arrecadação, da receita. É onde se diz quanto se estima arrecadar de IPTU, de ISS, de TBI no próximo exercício. E não tem segredo, né? Tem que bater. Não se pode gastar mais do que se arrecada. Podemos passar o próximo vídeo? O que você acha? Vamos ver se melhorou agora. Esse próximo vídeo ele fala um pouquinho. Outra coisa, vocês perceberam que aqui está falando sobre rodovias, algumas coisas assim. O que acontece? Esse vídeo ele foi desenvolvido pelo governo federal. Então, nós aproveitamos o trabalho deles para a gente poder passar para vocês. Mas tudo se aplica. O importante é que o mecanismo, a sistemática é a mesma. Você já sabe que para realizar é preciso planejar. E que no caso do orçamento público, o governo trabalha com um planejamento de médio prazo, chamado Plano Plurianual, ou simplesmente PPA. É no PPA que são definidas as grandes prioridades nacionais e regionais para cada período de 4 anos. Mas antes de se fazer o orçamento de cada ano, o governo prepara e encaminha para ser discutida no Congresso uma outra lei, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, conhecida como LDO. É essa lei que diz como deverá ser feito o orçamento anual e quais são os gastos mais importantes para aquele período. Para entendermos melhor como funciona e para que serve a LDO, vamos ver o exemplo da família do Léo. Há tempos que o seu Almir, o pai do Léo, vem querendo levar toda a família para uma viagem por várias cidades do Brasil. Ele acha que a viagem será importante para os filhos saberem como o país é grande e como é diversa e rica a nossa cultura. Já tinha, inclusive, começado a separar uma parte do salário todo mês para poder realizar esse plano. O problema é que nem sempre as coisas saem como planejamos, não é mesmo? Aí veja que interessante. O pai da família aqui, lá no PPA, ele tinha imaginado fazer viagens pelo Brasil inteiro. Então, ele planejou a longo prazo, ele planejou para os próximos 4 exercícios. Aí veja o que acontece. Uma noite caiu uma chuva daquelas, de deixar até o gato assustado. Caía tanta água e ventava tanto que uma parte do telhado da casa foi embora. Se não bastasse todo o estrago que a chuva fez dentro de casa, o seu Almir logo percebeu que ia ter que providenciar o conserto do telhado o mais rápido possível. Não dava para esperar a próxima chuva, não é mesmo? Por isso, uma coisa ele sabia. A prioridade agora, na hora de fazer o orçamento de casa, é consertar o telhado. Viram aqui a palavra aqui? A prioridade agora é consertar o telhado. Então, a mesma coisa acontece no município. O prefeito, ele planeja de uma forma, encaminha isso para a Câmara vai aprovar com algumas alterações, as que entenderem necessárias, só que no meio do caminho coisas acontecem.
Então é necessário que aquilo que se foi planejado para 4 anos, que ele tenha uma nova visão anual. Aqui entra a LDO que vai dar as diretrizes. A viagem vai ter que esperar mais um pouco. Mas ele sabe também que tão logo o problema do telhado esteja resolvido, os planos da viagem voltam a ser prioridade. Com o orçamento público é mais ou menos assim. Nós já vimos que no PPA estão as grandes prioridades para um período de 4 anos. Mas esse planejamento precisa ser ajustado a cada ano de acordo com as necessidades e metas do governo para o ano seguinte. É a LDO, portanto, que diz quais são as despesas mais importantes que o governo deve fazer a cada ano. Por isso, podemos dizer que é a LDO que faz a ligação entre o plano estratégico de médio prazo, estabelecido no PPA, com o plano operacional de curto prazo, representado pelo orçamento anual. Além de definir quais são as prioridades que deverão estar no orçamento anual, a LDO traz uma série de regras para elaborar, organizar e executar o orçamento. Ela ainda indica, por exemplo, de quanto será o reajuste do salário mínimo e quanto o governo precisa poupar todo ano para pagar sua dívida. A LDO também define regras como a que proíbe o envio de dinheiro do governo federal para ONGs comandadas por parentes de políticos. Você sabia disso? Tudo isso acontece no município também, viu, pessoal? A LDO é que vai dizer quanto que o funcionalismo vai receber de aumento ou abrir a possibilidade para que o funcionalismo receba o aumento. LDO que vai dizer que o município tem que separar recursos para pagar suas dívidas. LDO que vai dizer, por exemplo, a questão das ONGs, o município também tem autonomia para transferência de recurso. E, obviamente, não pode transferir recurso para organizações não governamentais que tenham problemas de administração ou fiscais. Então, também na LDO do município a gente define essas regras. Outros assuntos que a LDO traz são as eventuais alterações na cobrança de tributos e as regras temporárias para o caso do orçamento não ser aprovado até o final do ano. A Lei de Diretrizes Orçamentárias define ainda a política de investimentos das agências oficiais de fomento, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, o Banco do Nordeste, o BNB, e o Banco da Amazônia, o BASA. Essas instituições usam recursos públicos federais para financiar projetos que promovam o desenvolvimento do país. Se você abrir a LDO federal, vai ver que ainda há vários outros assuntos tratados nessa lei. Isso porque a Lei Geral de Finanças Públicas, prevista na Constituição de 1988, ainda não foi aprovada, e por isso a LDO trata de vários assuntos que deverão estar nessa lei. No próximo vídeo, vamos ver como é elaborada a LDO. Então, só repetindo, nós seguimos as regras definidas na Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal e na antiga, que ainda está em vigência, Lei de Finanças Públicas, que é lá de 1964, mas é ainda que está vigente. Esse vídeo já fala um pouquinho do orçamento anual. Hoje o seu Almir vai dormir mais tranquilo. Ele finalmente conseguiu, com a ajuda do Léo e do resto da família, fechar o orçamento da casa para o ano que vem. É assim que o seu Almir faz para ter certeza que as principais necessidades da família serão todas atendidas. Vai todo mundo se alimentar bem, ter saúde, estudar e a casa vai ficar em ordem. E ele está mais feliz ainda porque depois de prever todo o dinheiro que a família vai receber no próximo ano e programar todas as despesas da casa, ele percebeu que ainda vai poder levar todo mundo para viajar nas férias do jeito que ele queria. O que ele precisa agora é só seguir direitinho o que está naquela planilha ali em cima da mesa. Apesar de falar em milhões e bilhões de reais, o orçamento federal lembra o orçamento doméstico. Ele inclui toda a programação de gastos da administração pública, desde o pagamento de pessoal, de aposentadorias, saúde, educação, até os investimentos das empresas estatais, que são aquelas controladas pelo governo. E como você já sabe, o orçamento público é, na verdade, uma lei, discutida e aprovada todo ano, chamada Lei Orçamentária Anual, também conhecida como LOA. Na LOA, os gastos do governo estão organizados por assuntos, ou, como são chamados, por áreas de governo, como saúde, educação, transporte e segurança. E cada uma dessas áreas tem seus programas e ações orçamentárias. Por exemplo, na área de segurança, o orçamento federal pode trazer um programa de fortalecimento da segurança pública,
que inclui diversas ações, como a construção de presídios e a capacitação de agentes penitenciários. Ou, na área de educação, um programa de melhoria da qualidade de ensino, que inclui ações como a implantação de escolas em tempo integral e a instalação de laboratórios de ciências. Cada uma dessas ações tem no orçamento sua programação de gastos. Assim como o seu Almir precisa saber quanto vai receber de salário no ano que vem para planejar seus gastos, o governo também precisa estimar quanto vai arrecadar para custear as despesas do ano seguinte. Por isso, a LOA não compreende apenas as despesas, mas também as receitas esperadas para aquele ano. Essas receitas vêm principalmente da cobrança de tributos, como o imposto de renda e a contribuição previdenciária. Aqui há uma coisa importante que você precisa saber. Existem 3 tipos de tributos: as taxas, as contribuições e os impostos. No caso dos impostos, eles se dividem em 2 tipos: os diretos e os indiretos. Os impostos diretos, como o nome diz, são aqueles pagos diretamente pelos contribuintes, como o imposto de renda, por exemplo. Já os indiretos estão incluídos no preço de todos os produtos que compramos. Entre os impostos indiretos, o mais importante é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, conhecido como ICMS. Você já deve ter ouvido falar. Como é um imposto indireto, quem repassa o ICMS para o governo é quem vende o produto, como a loja, o supermercado, o posto de gasolina, etc. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco sobre as receitas e sobre as despesas, então. Tem mais um vídeo para encerrar, para falar mais um pouquinho sobre orçamento. Vamos conhecer 2 casais de amigos, o Carlos e a Rosa e o Francisco e a Teresa. Eles são amigos de longa data e têm muita coisa em comum. Para começar, trabalham na mesma empresa e, como exercem mais ou menos as mesmas funções, recebem salários praticamente iguais. Além disso, eles moram na mesma rua e em casas do mesmo tamanho. Mas uma coisa é bem diferente entre os 2 casais. O Francisco e a Teresa não têm filhos, são só os 2. Já o Carlos e a Rosa têm 3 filhos, um mais agitado que o outro. Recentemente, o Francisco e a Teresa quiseram aumentar o tamanho da casa em que moram e decidiram construir um 2º andar. Foi uma obra trabalhosa que levou bastante tempo, mas no final ficou muito bonito. O Carlos e a Rosa, quando viram o resultado, pensaram na hora que deviam fazer o mesmo. Afinal, já era tempo de arrumar mais espaço para as crianças. Mas quando fizeram as contas, que pena. O dinheiro que ganhavam não era suficiente. Mas como então Francisco e a Teresa conseguiram aumentar a casa se o salário deles é o mesmo do Carlos e da Rosa? Não é difícil responder, não é mesmo? O Carlos e a Rosa têm 3 filhos. As despesas deles são muito maiores do que as do Francisco e da Teresa. Eles têm gastos que os vizinhos não têm, como a escola, por exemplo. E outros gastos pesam mais no orçamento, como o supermercado, a luz, o gás. Por isso, sobra pouco para outras despesas, como fazer melhorias na casa. Com o orçamento público é parecido. Apesar de arrecadar dinheiro com a cobrança de tributos, o governo não pode gastar esse dinheiro como quiser. Existem algumas despesas que são obrigatórias, que o governo não pode deixar de fazer. É o caso do pagamento da dívida pública, dos salários dos servidores, das aposentadorias, de benefícios como o auxílio-maternidade e auxílio-doença, das transferências que a Constituição define para estados e municípios, entre outras. Quando essas despesas obrigatórias aumentam muito, sobra pouco para fazer outros gastos que também são importantes para o desenvolvimento do país, como o financiamento de pesquisas científicas, a melhoria do ensino, a modernização de hospitais, a construção de estradas. Esses gastos que são tão importantes, mas não são obrigatórios, têm um nome esquisito. São chamados pelos especialistas de despesas discricionárias. O que acontece com o nosso orçamento público é exatamente isso. Os gastos obrigatórios deixam pouca margem para as outras despesas, que são aquelas em que o governo pode decidir o que fazer. E aí fica como um cobertor curto. Se a gente esquenta a cabeça, esfria os pés. Se esquenta os pés, esfria a cabeça. Para aumentar esse cobertor, ou seja, para ampliar as despesas discricionárias e investir na infraestrutura do país, é importante calibrar bem as despesas obrigatórias e garantir a aplicação eficiente e eficaz dos recursos que sobram. Porque se isso não for feito, a alternativa que resta é cobrar mais imposto.
Portanto, no orçamento público não existe mágica. Se algumas despesas não estão sendo feitas, é porque os recursos estão sendo direcionados para outros gastos ou podem não estar sendo bem aplicados. Cabe a nós acompanhar essas decisões. Então é isso. O recurso ele é finito e muitas vezes as necessidades de todos nós, ela supera as possibilidades de serem realizadas. O município de Bertioga tem algumas despesas que são diferenciadas em relação a alguns municípios. Vou dar um exemplo. Nós temos aqui uma grande rodovia que corta todo o município. Então, o município de Bertioga, ele tem uma grande despesa na saúde em função desse fato. Outra questão, todos nós somos sabedores que muitas pessoas que moram no Guarujá frequentam a saúde pública em Bertioga, que moram no litoral sul de São Sebastião e até mesmo aqui subindo para Mogi. Então, algumas peculiaridades que existem em Bertioga. Vamos falar um pouquinho sobre os números do orçamento de 2013. Aqui no vídeo foi falado rapidamente sobre os tributos diretos. Então, no caso do município de Bertioga, do município, não só de Bertioga, todo o município, o que é um tributo direto? O IPTU, por exemplo. Então, agora para 2013, estima-se arrecadar no município 36 milhões de reais com imposto predial. Está aparecendo na tela? Está, né? Está aparecendo? 33 milhões com imposto territorial, 7 milhões com imposto retido na fonte. O imposto retido na fonte, ele é um tributo direto da União. Esse imposto aqui, ele é o imposto que se arrecada do funcionalismo no município. O ITBI, que é o imposto sobre a transmissão de bens imóveis, no valor de 22 milhões de reais. O ISS-QN, né, de qualquer natureza, imposto sobre serviço, de qualquer natureza, de 15 milhões, e taxa de obras de 1.800.000. Aqui nós percebemos algo interessante, que a arrecadação tributária própria do município de Bertioga, ela é diretamente vinculada com a construção civil, com a questão imobiliária. Todos esses que nós citamos aqui, tanto o imposto predial, territorial, o ITBI, o ISS, que boa parte dele é o ISS de obras, e as taxas de obra, então vocês vejam o volume de recursos. Então o município de Bertioga realmente é dependente da questão imobiliária. Aqui, ó, de 22 milhões, o que é isso aqui? O ITBI ele é 2% sobre o valor da venda do imóvel. Então, se imagina que em 2014, haverá uma movimentação de vendas de imóveis que vai gerar 22 milhões de reais de ITBI. O Fundeb, que ele é específico da educação, ele é um fundo nacional, então o município de Bertioga arrecada 25 milhões, mas paga 9.600 para o fundo. O município também contribui para o fundo. O FPM, que é o Fundo de Participação do Município, que ele também é um fundo nacional, que é dividido em favor de todos os municípios do país. Então, nós recebemos 21.900.000. Os royalties, que esse também é um valor muito significativo, que é o do petróleo, né? Para compensação do petróleo, porque passa aqui os dutos, e porque nós somos vizinhos de São Sebastião também, que é uma região produtora. 49 milhões. Ela só não entendeu uma coisa. No Fundeb? O Fundeb ele é específico da educação. Então, o município ele arrecada 25 milhões, mas também contribui com 9.600.000. Mais adiante, nós podemos ver as despesas do Fundeb mais detalhadas. Tá? Mais adiante. Transferências do Estado, ICMS, que é realmente um valor significativo em todo o município, aqui em Bertioga, 22 milhões, e o IPVA, que ele é 50% do que nós pagamos, 50% do que se paga de IPVA dos veículos que são emplacados no município retorna para o município. Esse que também é um recurso alto, 50 milhões, é do regime próprio de previdência dos servidores.
Esse recurso ele não é da prefeitura, ele é do Bertprev, que é uma autarquia municipal. Eu separei aqui embaixo, ó. Então você vê só, de 403 milhões, o do Poder Executivo é 339, porque 10 milhões e 900 é para o Poder Legislativo, a Câmara Municipal, e 53 milhões é para o Bertprev. Aqui a gente tem umas outras informações separadas por Secretaria de Governo. Então, nós observamos que a Secretaria de Meio Ambiente, por exemplo, o orçamento dela é de 8 milhões e meio. A Secretaria de Educação, que é a que tem o maior volume de recursos, 80 milhões de reais para 2014. Saúde, 63 milhões, obras, 62 milhões. Vale lembrar que a educação tem 25%, né, de obrigatoriedade. O Pacífico está lembrando aqui, quando a gente fala 19% aqui, que todo mundo sabe que a educação nós temos que aplicar no mínimo 25%. Esse 19% ele é em relação à receita total do município. Quando nós falamos 25% para a educação, nem toda receita, nem sobre toda receita se calcula 25%. Sobre o royalties, por exemplo, não se calcula 25% para a educação. O destino do royalty é outro, ele não vai para a educação. Então, por isso que dá esse número aqui, 19%, mas em relação ao cômputo mínimo constitucional, o município tem aplicado, sim, e está reservado para 2014. Esse outro quadro, ele totaliza a receita por tipo de receita. Receita tributária, que é a arrecadação própria do município, 120 milhões. Receita de serviços, transferências correntes, que é aquilo que vem da União e do Estado para o município. Aqui inclui-se convênios. Enfim, totaliza-se 403 milhões de reais. A equipe parece que distribuiu para vocês já um formulário de perguntas. Então, se alguém quiser fazer algum comentário ou fazer algum questionamento, a gente pode ir conversando. Na verdade, eles vão distribuir agora. Vou passar aqui a palavra para os demais vereadores, mas só para a gente entender. Nós estamos falando o que vocês entenderam. É muita sigla, né? Mas vamos resumir rapidamente. PPA. O prefeito tem que mandar para a Câmara Municipal, para ser aprovado como lei, um plano plurianual. O que é isso? Em 4 anos, de 2014 a 2017, você tem que dizer o que você espera para fazer em Bertioga. Em 2014 eu quero fazer isso, em 2015 isso, né? As intenções, entenderam? Então o PPA é isso, ponto. E aí ele tem que mandar, por exemplo, se ele não prevê no PPA a construção de qualquer coisa que ele naquela época queira construir, tem que estar previsto, senão você não pode nem usar o dinheiro público para isso. Então nós falamos do PPA. O PPA vocês só vão ter oportunidade de discutir agora, depois só no próximo prefeito, é de 4 em 4 anos o PPA. A LDO é uma vez por ano, todo ano a gente tem que aprovar a lei de diretrizes orçamentárias. E essa lei é isso que vocês estão vendo. O executivo monta uma peça orçamentária e é igual na casa de vocês, você pega o seu salário, você faz o quê? R$200 vai, por exemplo, R$500 vai para compras, eu vou fazer compra. R$100 é para pagar a conta de luz, 50 é a conta de água. Você tem que também fazer seu planejamento, sua peça orçamentária. E se você fugir daquilo, imagine que você tem uma obrigatoriedade de cumprir aquilo. Então, tem o teu filho e teu marido ali, ou tua esposa te fiscalizando. Falou, opa, não vai tirar para o futebol que é da água aqui que eu não vou deixar. Então, existe toda você precisa ter previsão na lei de diretrizes orçamentárias. Para deixar bem simples, para a gente trocar informação. E onde que nesse momento vocês são importantes? Olha, eu acho que na saúde poderia estar investindo nisso. Eu acho que na segurança pública, naquilo. E nós fizemos um questionário que vocês têm em mãos, que ele pode parecer muito simples, mas ele vai ser um questionário respondido pelo povo. Não é ninguém que tirou ideia de algum lugar. São vocês que vão opinar para o seu bairro prioridades. Então, vocês vão ver várias perguntas, aí você pode colocar, do número 1 em diante. Eu tenho como prioridade essa palavra aqui, creche.
Ah, não, eu acho que no meu bairro a prioridade é pavimentação. Eu acho que é saneamento básico. Coloca do número 1, número 2, número 3, conforme suas prioridades, entenderam? E lá embaixo tem uma palavrinha lá, outros. Se você achar que é outra coisa que não está enquadrada em nenhuma dessas palavras, se manifeste. Então você aqui vai poder se manifestar por escrito e também verbalmente, tá? Vocês, inclusive agora já está aberto a palavra para isso, para a gente conversar. Vou passar até aqui para o Toninho. O pessoal agora pode fazer suas perguntas. Acho que foi bem elucidativo, né? O filme aí do Audi. Eu acho que é importante de tudo, de vocês entenderem, tirarem as dúvidas, fazer algumas perguntas aí, a comunidade, fazer as perguntas se tem alguma dúvida, é importante agora. Então, gente, dentro da explanação do secretário do Legislativo, o senhor Aldi, quando a gente pega a pasta da saúde e a gente vê que temos uma disponibilidade de 62, quase 63 milhões de reais para a saúde. Mas, só para constar, Aldi, não necessariamente a gente venha conseguir atingir esse numerário. Verdade. Seja verdade. por conta da inadimplência, daí então não vai atingir esse percentual. Então, a mesma coisa é a educação, que é 80 e poucos milhões, que compreende 25% da receita. Nem sempre esses valores são possíveis serem captados e gastos com a educação. E assim, consequentemente, nas outras pastas, né? E fala-se muito hoje na questão da segurança pública no nosso município. Daí é importante, o seu Francisco sabe o que é isso, já teve a infelicidade, né, de ser alvo de marginais, como muitos outros comerciantes aí. Então, essa é uma das preocupações nossas hoje, pulando de um ponto para o outro, né? Então, hoje é preocupação nossa também de que a gente deixa um valor considerável para que a gente possa trabalhar em cima da questão da segurança, seja por monitoramento, seja por aquilo que depende do Executivo Municipal. Até por conta que a segurança pública ela é de competência do Estado e não do município. E hoje tem se feito muito na questão da segurança, uma vez com toda dificuldade, porque o município não tem uma reserva específica voltada para a segurança, a não ser que seja na questão do departamento de trânsito, né? Alguma coisa que a gente tem na delegacia de polícia, e muito pouco em outras áreas do município. Eu só queria ressaltar, ainda na minha fala, duas coisas. Primeiro, com o abairramento que surgiu hoje no nosso município, só para constar, ele vai acabar encampando o Rio da Praia já existente, a parte do Sesc, o Jardim das Canções e o Jardim Ana Paula. Tudo vai ter uma nomenclatura só, que vai ser Jardim Rio da Praia. Então, o Jardim das Canções vai ser excluído esse nome, bem como Jardim Ana Paula, passa a ser tudo Rio da Praia, né? Uma outra coisa, gente, que daí a participação da população, acho que é muito importante. Dados e informações que chegaram para mim por intermédio do deputado estadual, o qual destinou por intermédio de emenda parlamentar toda a rede de esgoto do Maitinga e do Rio da Praia. Então, o esgoto do Maitinga e do Rio da Praia já está pago e está como concluído. E a gente, no Rio da Praia mesmo, um dos bairros mais antigos aqui da nossa cidade, a gente não tem 1 metro de tubo de rede de esgoto. Então, é um outro processo também, que a Câmara Municipal, junto com o Executivo Municipal e o deputado, o qual mandou, eu não vou citar nome, porque senão vai dar a impressão que a gente está fazendo campanha, e eu acho que não é essa a ideia, né? Então, o deputado, qual foi
o autor dessa emenda parlamentar, ele também vai fazer agora um questionamento por intermédio de requerimento, pedido de informação ao Estado para saber aonde foi parar esse dinheiro que compreendia a execução dessa obra, que é de uma importância tão grande para esse bairro, né? Então, o dinheiro ele acabou, não sei se foi remanejado para um outro local, mas ele quando é verba carimbada, ele vem especificamente para atender aquele bairro, e hoje a gente encontra o bairro na mesma situação, desde a época que ele se iniciou, o dinheiro foi disponibilizado e a obra não foi executada. Então, esse é um outro trabalho que a Câmara Municipal hoje está começando a levantar. Requerimentos feitos por mim ao Executivo Municipal, não é de competência do município, né, dar essa informação por conta de que a Sabesp é uma estatal mista e o dinheiro não passa pelo Executivo Municipal, né? Ele é um projeto aprovado, né, e quem administra isso é o Estado, não é a municipalidade. Então, só para constar, porque de repente alguém está sabendo disso também aqui no bairro, e realmente houve a disponibilidade de recursos, só que o dinheiro ele acabou não sendo usado para fazer essa rede de esgoto aqui. O vereador Alemão ele lembrou bem, o orçamento, a emenda que nós chamamos da lei orçamentária, estima receita, está aqui no comecinho, estima receita e fixa despesa. O fixa quer dizer que nós não podemos gastar mais do que está aqui. O estima, obviamente, a palavra já indica o que é. A gente não tem certeza se vai arrecadar. Mas nós temos um princípio básico que deve ser obedecido: não se pode gastar mais do que se arrecada. Há anos atrás se fazia muito isso e muito município literalmente quebrou. Até que tem município hoje, especialmente os municípios maiores, que tem dívida de 20, de 30 anos atrás. No caso de Bertioga, existem algumas dívidas, mas não é algo que impacta demasiadamente o orçamento do município. Mas então, relembrando o que o Alemão estava comentando, né, Alemão? Às vezes, a gente imagina que aquela coisa vai acontecer, mas ela só acontece se houver a contrapartida, se houver realmente a entrada do recurso. Então, está no orçamento, mas eventualmente pode não ser executado. Por isso que o nome é orçamento. A execução é no ano seguinte, e a execução ela tem um outro acompanhamento, tanto no site da Câmara, tanto no site da Prefeitura, tanto no site do Bertiprev, que são os 3 órgãos municipais. Qualquer cidadão pode acessar e identificar quanto se gasta, de quem se compra, quanto se paga. Isso está disponível para todos nós. Até porque hoje nós temos a lei de responsabilidade fiscal em vigência, tem a lei da transparência, né, Aldi? Todos os mecanismos que proporcionam isso. Vamos abrir, então, para as perguntas. Quem gostaria de fazer alguma pergunta, gostaria de tirar alguma dúvida? Olha, eu queria que vocês ficassem bem à vontade, até para trocar alguma informação, porque aqui é bem tranquilo. Eu estou muito feliz das pessoas que estão presentes aqui, de terem dedicado o seu tempo para estar aqui. Então, acho que a gente merece todo o respeito quanto à informação, e esse é o nosso papel. Alguém gostaria? O pessoal entendeu bem? Até porque isso aqui, só para vocês entenderem, gente, isso aqui não é os vereadores que montam, isso vem pronto do Executivo, o vereador tem que trazer para a população, ouve a indicação da população e devolve, entendeu? Esse é o trâmite. Na verdade, não fomos nós que elaboramos isso, nós vamos aprovar mediante também a participação da população. Então, tá bom. Então, se não tem perguntas, esse questionário será devolvido, todo mundo preenche ele corretamente, e nós vamos, mediante esse trabalho, a gente fazer uma análise por região. Por exemplo, quem respondeu que mora no Rio da Praia, e vocês colocaram aí o que vocês acreditam que é prioridade, quem veio vai poder opinar. Não adianta amanhã, depois, na rua, alguém encontrar na rua e falar, não acho que aquilo é prioridade, deveria estar aqui hoje. Hoje é o momento certo para dar a sua opinião, entendeu? Então, saibam que a opinião de vocês está sendo registrada, inclusive oficialmente. Gostaria, então, de... Ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Então, tá bom, gente. Queria mais uma vez... Pode falar, Aldi. Só lembrar... esse questionário pode ser reproduzido, pode ser distribuído e pode ser depois entregue na Câmara diretamente. Tá?
pode ser entregue para que a gente possa ir consolidando todas essas vontades das pessoas do município e ter realmente uma visão do que cada um de nós queremos para a cidade de Bertioga ou do que cada um de nós entendemos como deficitário, como necessário. Nós estaremos, então, também, dentro do nosso programa de trabalho, né, Aldi? Vamos tentar alcançar outras pessoas que possam responder isso, né? Mas é importante que a gente saiba que é uma primeira opinião. Acho que nunca nenhum de vocês receberam um papel desse para dar a sua opinião por escrito. Quer fazer uma pergunta? Espera aí, só vou pegar o microfone, aí você fala o nome, tem que registrar. Espera aí, fala aí no microfone, está aí do teu lado. É que tem que registrar porque é audiência pública. Seu nome? Creuza. Isso. Nesse questionário aqui está creche e educação, né? Se eu priorizo educação, creche é educação. Sim. Por que elas estão separadas, sendo que faz parte da educação básica? Sim, Creche. o Aldi vai te responder. Dentro do orçamento, elas são separadas. A creche, por exemplo, ela não entra dentro dos 25%. Então, elas são separadas no orçamento. Por isso que a gente separa para a pessoa opinar o que ela... Na verdade, a proposta aí é que a pessoa indique o que ela pessoalmente necessita mais, o que ela acha mais carente, para que se possa investir. Os investimentos são diferenciados. Então, dentro do orçamento, o que a gente entende como educação? O ensino infantil, o ensino fundamental, quando for o caso, não é o caso de Bertioga, e a creche é separada. São recursos separados dentro do orçamento. Entendeu? Mas, por exemplo, se você quiser opinar em um outro dentro específico, por isso que tem um campo outros, você pode também preencher. Ok? Sim. Porque essa peça orçamentária, essa construção de peça orçamentária, não é só para vocês, muitas vezes, novidade, para nós também. É bem técnico, é bem difícil, às vezes, de ser entendido. Porém, a gente tentou traduzir de uma forma simples para que a pessoa pudesse opinar. Por exemplo, se você acha que a prioridade é a creche, é a escola, você pode assinalar os dois, pode assinalar os três, os quatro, colocar os outros, pode ficar à vontade. A gente sabe que hoje... Lembra que no videozinho, gente, passou uma hora que tinha duas famílias... E eles ganhavam parecido, né? As duas famílias tinham a mesma renda. Hoje acontece com muita cidade. Você pega uma cidade, que nem, por exemplo, vamos falar aqui de Santos. Você fala, poxa, que bonito a orla, tudo arrumadinho, tudo... Quantos anos tem Santos? Quanto tempo existe a própria, de emancipação? Não que existe, porque Bertioga, a gente fala, eu conheço Bertioga há 80 anos, mas emancipada há 22. Então, o que a gente também tem que ter essa coerência? Que hoje Bertioga, a gente sabe, não é novidade para ninguém. Eu acho que uma opinião popular, uma opinião única é o quê? Bertioga precisa de tudo. A gente está começando um município, ele precisa de tudo. Para vocês terem ideia, até quando você vai preencher isso, a gente fala, caramba, né? Mas eu preciso disso também, preciso daquilo. Expresse a sua opinião. É que, infelizmente, o orçamento, ele tem um fim. Na tua casa você gostaria de comprar, poxa, eu queria essa TV de última geração, aquela geladeira melhor, mas não tem jeito, você tem que ter algumas prioridades, tem que haver algumas escolhas para a gente pensar. E qual foi a nossa proposta? Que quem dissesse quais são essas escolhas, não somos só nós vereadores, são vocês que vão responder e vão nos ajudar a balizar uma ideia. A vontade nossa é cada vez mais deixar o povo tomar conta dessa decisão, que é isso que é importante, a população poder opinar de fato. Eu só separei aqui para comentar um pouco sobre o que a colega estava falando. Ela disse bem, creche realmente é educação. Só que aqui, eu só queria mostrar aqui no orçamento, olha como é que funciona dentro do orçamento. Os recursos são separados, são distintos. Eu tenho o Fundeb, aqui 25 milhões, desculpa. A creche, olha aqui, 7.700. Ensino infantil, um valor separado. Ensino fundamental, outro valor separado. Educação especial, outro valor. A merenda escolar, 8 milhões. Eles são destacados no orçamento. Eventualmente, a gente podia até ter colocado, talvez ficasse até melhor realmente, se tivéssemos colocado creche, merenda, poderia dar várias opções aí dentro da educação, né? A gente optou por essas duas. Talvez a palavra educação aí fosse melhor dizer ensino infantil e fundamental. Nesse aspecto, talvez seja melhor a gente até fazer uma pequena alteração no questionário.
fica mais claro. Aí, ok? Legal, né? Então, o Audi já fará esse ajuste. Sabe o que é legal, gente? Que numa primeira audiência que nós fomos, antes do vereador Alemão falar, foi lá em Vicente Carvalho. E a gente vê aqui tinha um morador com medo de perguntar, com medo de participar. Será que minha pergunta é pertinente? Toda pergunta é pertinente. Olha você, fez uma pergunta junto com o Audi, acharam uma saída legal. Isso se constrói como? Dialogando, discutindo, construindo. E lá, sabe qual era a pergunta do rapaz? Eu queria IPTU na minha casa. Como que eu faço? Queria sugerir que fizesse um novo mapeamento na cidade e eu queria pagar IPTU. Então, você vê, era uma sugestão dele. E para algum pode parecer que não tem importância nenhuma, mas para ele era importante. E o legal é isso, é a gente ouvir todo mundo. Como você fez uma observação, você é da área de educação, não é? Conhece bastante na tua área e está podendo colaborar. Então, bacana. O Audi já até fez aqui a anotação, hein? Legal. O vereador Alemão? Sim? Bom, gente, eu acho que quando a gente tem a oportunidade, da maneira que o executivo, o legislativo está tendo, o vereador ele é o agente político mais próximo da população. E a ideia da gente estar fazendo essas audiências públicas é porque nunca houve, a não ser na primeira gestão, né, Toninho, de você discutir a LOA, a LDO e a PPA ao mesmo tempo. E, consequentemente, o plano diretor da cidade, do município num todo. Então, todos esses questionamentos, essas perguntas que estão aí nessa planilha, eles são muito pertinentes, porque o plano diretor ele pode vir a ser discutido daqui a 10 anos ou mais, de repente, né? A LDO não, ela se discute todo ano, mas é um momento em que a população deveria participar mais ativamente, porque muitas das coisas que serão pontuadas agora, elas vão demorar algum tempo para que a gente possa mexer com elas novamente. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui presentes, né? Ao pastor, ao dirigente dessa igreja, né? Que Deus continue te abençoando, né? E muito agradecido por ter aberto esse espaço para a gente, porque a casa de Deus, né? Por si própria, ela já diz tudo, e a gente é que se sente muito bem em estar num lugar assim tranquilo. A gente já esteve em outros vários lugares, mas esse daqui realmente é abençoado. Obrigado, pastor, por abrir essa oportunidade para a gente. E obrigado a todos vocês por terem vindo e terem participado dessa audiência pública. Bom, também gostaria de parabenizar meu presidente da Comissão Pacífico, Audi, pela brilhante apresentação, meu amigo Alemão, vereador, e cada um de vocês aqui presente, parabéns, né? Vocês deram uma demonstração de cidadania, vindo aqui, se interessando por aquilo que não é só de vocês, é do vizinho, é de toda a população do bairro, quiçá de toda a população do município. Também fica o meu agradecimento ao pastor, né? Tenho a honra de estar aqui mais uma vez nessa casa, né? Casa de Deus, que a gente possa, que saiamos daqui iluminados, né, pastor? Que a gente possa ter novos rumos, né, para a cidade de Bertioga. Eu acho que esse é o nosso objetivo. O objetivo da Câmara é esse: fazer com que nós tenhamos sempre uma qualidade de vida melhor para toda a nossa população. Obrigado pela presença de todos vocês. Agradecemos a presença de todos e nos colocamos mais uma vez à disposição lá na Câmara para tirar qualquer dúvida, para conversar, para ouvir ideias, não só pessoalmente, mas quem tiver ou achar mais oportuno também pela internet, pode baixar os projetos, pode fazer pergunta, pode mandar e-mail para nós, pode responder o questionário pela internet, baixar, responder, devolver também por e-mail, e pode replicar esse questionário, pode distribuí-lo, porque essas informações são muito importantes para nós. Obrigado, boa noite. Bom, gostaria de agradecer a toda a equipe, né, que trabalha com a gente, que está registrando, seja no áudio, seja na imagem, a imprensa que nos acompanha sempre, dedicando também
a dar publicidade justa, a democracia das informações. Quero agradecer ao Aldi pelo trabalho técnico que vem apresentando, hoje em especial, que é um bairro que ele mora aqui, ele tem um carinho, a região. Quero agradecer um grande amigo que tem me acompanhado bastante, dando bastante força, até no sentido da gente mostrar que existem trabalhos que a gente quer implantar, que é o vereador Toninho Rodrigues, o Alemão, que é um amigo de longa data, né? Até por conta de que eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele quando nenhum dos dois éramos vereadores. E hoje eu tenho a oportunidade, tem sido um grande irmão, tem me ensinado bastante também. Muito obrigado pelo apoio. E aqui eu gostaria de agradecer à comunidade. Estou muito feliz, gente, porque, como disse meus amigos aqui, é a primeira vez que a gente sai da Câmara. Talvez fosse lá, muitos de vocês não poderiam ter ido participar hoje. Mas esse é o papel dos vereadores, saírem e vir até o povo, como a gente vem na campanha pedir voto, voltar de novo, e voltar durante os 4 anos. Eu queria justificar os demais amigos vereadores que aqui não estão, existem também outros compromissos, e a gente acaba se dividindo, para que cada um possa atender uma área. Então, eu deixo um abraço em nome de todos os demais vereadores, somos um grupo. Aqui nós temos ainda a assessoria do vereador Ivan de Carvalho, que é meu amigo Anderson, o Tião, da assessoria do presidente também da Câmara, o Capellini, que está também aqui nos acompanhando, a nossa jornalista, muito competente, sempre registrando tudo também. Temos aqui o pessoal do Executivo, o Leandro, que está aqui também acompanhando. E eu quero agradecer também a parte empresarial, que é muito importante, são eles que acreditam na nossa cidade, que fomentam empregos, que distribuem renda. E está aqui o meu, representando também o comércio, meu grande amigo, um professor da gente no dia a dia, que é o seu Francisco, que a gente tem muito respeito. E, pastor, esse espaço já quase que se tornou oficial das audiências, sempre aqui, mostra que não só o espaço, né, é abençoado, como ele tem um propósito de servir a comunidade. E eu fico muito feliz em saber que toda vez que nós chegamos aqui, somos bem recebidos, né? Hoje, as bexigas não é para nós, viu? É que teve uma festinha aqui, então não tem nada a ver, mas ela já aproveitou e deixou o ambiente mais agradável. Quero agradecer também a assessoria, minha assessoria, o pessoal que tem se dedicado bastante. Que só uma pessoa, né? Só um ser pode nos abençoar e dar um abraço em todos nós de uma só vez, que é Deus. Que Ele possa acompanhar cada um de vocês, estar presente no lar e na casa de vocês. Muito obrigado mesmo, e assim nós encerramos mais uma audiência e vamos partir para o próximo bairro a fim de ouvir a população de fato. Uma boa noite a todos. A terceira audiência pública sobre PPA, LDO e LOA aconteceu na Igreja Batista do Jardim Rio da Praia, em Bertioga. Mais de 20 pessoas participaram, incluindo a professora Iraci, que apoiou a iniciativa. Eu acho um trabalho muito interessante, porque a comunidade tem a oportunidade de estar mais perto dos vereadores, conhecer melhor como funcionam os trabalhos deles lá na Câmara, e também a comunidade tem a oportunidade de estar colocando também suas opiniões a respeito das melhorias que precisam ser feitas. Então eu acho um trabalho interessante e não sei porque as pessoas não aproveitam mais a oportunidade de estar tirando dúvidas e também sugerindo, né, dando sugestões de como melhorar a comunidade, o trabalho em geral, né? Ela também mencionou as necessidades do bairro onde trabalha, o Mangue Seco. E eu vejo que uma necessidade grande daquela comunidade é o número de vagas que não atende à demanda. É um bairro ali populoso e não temos vagas para atender todas as crianças que necessitam estar ali enquanto os pais trabalham. Então essa é a necessidade do momento ali naquela comunidade onde eu trabalho. O vereador Alemão comentou uma novidade do bairro. Olha, é bom porque cada bairro vai ter um CEP, né? O que vai facilitar muito o serviço dos Correios, né? E como tem, tipo aqui nessa região aqui, nós temos Rio da Praia, Jardim das Canções e Jardim Ana Paula, né? Então vai ser mais tranquilo para o Executivo Municipal, para qualquer tipo de informação, a gente unificar esses bairros, né? E aí mudando a nomenclatura,
o Jardim das Canções, Jardim Ana Paula deixam de existir, a nomenclatura deles, né? E passa a ser tudo, esses 3 bairros passam a ter a nomenclatura de Jardim Rio da Praia. E outros bairros também vão estar sofrendo algumas mudanças, né? Mas isso vai ser muito importante para o nosso município. Já o secretário-geral da Câmara comentou a importância das audiências. Além do aspecto legal, que a Câmara deve legalmente levar a discussão do planejamento orçamentário à comunidade, o que mais nos toca é realmente a participação da comunidade. Ouvir as pessoas, saber o que as pessoas desejam para o município. Nós entendemos na Câmara que isso é primordial. Definir os passos, os gastos dos recursos municipais a partir da verdadeira vontade da comunidade. Isso é importantíssimo. E conta pra gente daqui, as propostas serão levadas, como que vai ser feito? Nós vamos, após o encerramento das audiências, são 9 audiências, hoje foi a terceira. Então, já no decorrer do mês de novembro, a última audiência, se me lembro bem, é dia 7 de novembro. Após a última audiência, nós vamos juntar todos os questionários que nos forem encaminhados, vamos tabular esses questionários, assim identificando as maiores vontades da comunidade e propor as emendas que forem possíveis. A próxima audiência acontece no dia 17 de outubro, na Chácara Vista Linda. Marina Guiar para o Costa Norte Notícias.